Bem-vindos de volta à nossa aula sobre as introduções a Quality Assurance para jogos digitais. Hoje a gente vai falar sobre a recapitulação de tudo que a gente viu até agora, né? Como que é o fluxo de trabalho, como é que essas coisas se interligam no que a gente conversou até agora. Vai ser um bom momento para a gente recapitular o que a gente estudou, entender como tudo se interliga. Eu diria até que esse seria a ótima aula para vocês guardarem como sendo a aula de relembranças, né? Quando vocês já tiverem passado por todas e tiver algum momento que vocês precisam lembrar de alguma coisa, seria essa aula traria de volta, talvez, né? Essa visão. Então a gente vai mergulhar aqui um pouco, falar sobre como é um possível fluxo de trabalho, uma possível visão, como essas coisas todas se interligam, e recapitular o que a gente estudou até este momento. Então vamos lá. Se a gente for falar primeiro, né, do fluxo de trabalho sobre a pré-produção, isso quer dizer que é um momento onde o jogo ainda não existe ou a gente ainda não recebeu o jogo. O que a gente está falando sobre, né? Vai ter algumas definições aqui para serem analisadas. Então, primeira coisa, a gente aprendeu já, a primeira coisa que a gente faz num projeto é o planejamento de teste. A gente vai começar a documentar o que a gente vai testar para esse jogo baseado nas informações que a gente vai recebendo e vai trazendo à tona. E uma das principais maneiras que a gente vai trazer à tona questionamentos é usando de documentação, que tem que vir do time de desenvolvimento, e usando de exploração se a gente tiver acesso a alguma coisa do jogo ou alguma versão passada do jogo. Às vezes o planejamento de teste é sobre um jogo que é a nova versão, né? o jogo número 2 de alguma franquia. Então a gente pode fazer uma exploração usando a franquia passada para a gente começar a ficar experiente com os processos, né, as terminologias do jogo, as coisas que o jogo usa. Então, existem várias formas aqui para a gente poder começar a alimentar o planejamento de teste. E aí o planejamento de teste vai nos dar o nosso escopo, os recursos, os critérios que a gente vai precisar para testar tudo isso. E aí, a partir deles, a gente vai criar, possivelmente, nossos casos de testes, né? Se a gente for começar a trabalhar com testes guiados. A minha sugestão para vocês é seguir esse workflow sempre, tá? Comecem produzindo o planejamento de teste, usando das informações que vocês têm, tragam à tona as perguntas que o planejamento de teste vai criar para vocês poderem resolver essas perguntas antes que a produção exploda com esses questionamentos, né? E aí, a partir disso, comecem os estudos dos casos de testes. Aqui é um bom momento para vocês pegarem casos de testes passados e passarem para cá, de outros projetos que deram certo, que são úteis, que possam se interligar com o que vocês vão fazer. Ou se não, vocês vão estar escrevendo casos de testes novos que vocês vão poder usar em outros projetos lá para frente. A partir disso, a gente vai conseguir priorizar, usando os casos de teste, o escopo, todas as coisas que a gente definiu, a gente vai poder priorizar como vai acontecer nossos testes. Então, se um jogo for, né, o trabalho do projeto for um port, a gente vai focar possivelmente em compatibilidade para esse port. Se ele for focado em experiência com o usuário, a gente vai focar em teste de usabilidade. Se ele for um projeto sobre novas implementações, a gente vai focar em testes de integração. Se ele for sobre os sistemas novos, completos, um jogo que já está completo, a gente quer só validar o produto, a gente vai fazer testes de sistemas nele. A gente vai poder focar em correções de bugs, às vezes o jogo já passou por uma etapa de QA, está voltando para a gente com um monte de bug que foi corrigido. É um bom momento para a gente fazer teste de confirmation, regressão sobre essas novas alterações. Ou então, às vezes, o jogo tá com problemas de desempenho, a gente vai começar a fazer testes de performance. Então, a gente consegue analisar essas prioridades aqui, dependendo do foco que o escopo nos deu, né? Isso na pré-produção, antes da gente começar a fazer esses testes, definindo o que a gente vai fazer. E aí, na produção, a gente, baseado no planejamento, vai começar a fazer os estudos e os testes em cima disso, nesse escopo todo da priorização. Aqui vão entrar novos casos de testes, porque o jogo às vezes vai estar em desenvolvimento, então vão ter novas features sendo implementadas. Essas novas features vão precisar ter novos casos de teste. Então tem uma iteração acontecendo aqui, né, uma documentação viva acontecendo sobre novos critérios sendo estabelecidos, novos escopos, possivelmente precisar de mais recursos, né? Então a gente tem que lembrar que isso tudo está em andamento, né?
A partir disso, a gente vai fazer todo o nosso gerenciamento de defeitos. Então, tudo que a gente for encontrando a partir desses planejamentos, dessas metodologias, a gente vai ter que fazer correção de bugs, vai resolver, né, fazer confirmation com o time de desenvolvimento para ver se está tudo bem. E aí, a partir disso, a gente vai ter versões sendo criadas com esses critérios todos aprovados. Aqui é uma boa oportunidade de a gente tentar lutar com o paradoxo de inseticida fazendo um ad hoc, trazendo a visão do usuário fazendo teste de persona. Então a gente está lutando contra as fraquezas do test case, usando as forças dos outros testes, sem focar demais nos outros testes, né? E aí isso vai nos garantir as entregas de qualidade para esse projeto, que, né, para nós, a qualidade aqui a gente está falando sobre várias visões aqui, mas a gente pode definir que isso pode ser tanto para um processo e prevenção ou para um produto e detecção. A gente falou bastante sobre produto e detecção. Na próxima aula eu vou fazer algumas visões, vou mostrar para vocês alguns efeitos comuns de problemas de produto, mas eu também vou trazer para vocês o impacto do que é a gente trabalhar no processo ao invés do produto. Então a gente vai ver um pouco de como que é a participação do QA para isso, tá? Mas essa foi a recapitulação de tudo que a gente viu até agora, como que as coisas se interligam e uma visão geral de um fluxo para vocês usarem como base e modularem ele, mudarem ele assim que for necessário para cada projeto, tá? Então muito obrigado, a gente se vê na próxima aula.